É torcedor vascaíno. Vambora para mais um vídeo, mais um Fala Gigante aqui no nosso canal do Gigante Vasco. O segundo vídeo desta segunda-feira. Uma segunda-feira que para o torcedor vascaíno segue ainda muito aquela interrogação que a gente tanto comenta nos nossos vídeos. Uma interrogação lá para o jogo do próximo domingo. Porque ontem enfrentamos a equipe do Atlético Paranaense dentro da Arena da Baixada. Fomos novamente derrotados nesse Campeonato Brasileiro, a quarta derrota consecutiva, inclusive, sem um técnico na beirada de campo, sem um patrocinador master na camisa, sem um diretor comercial no escritório da Vasco da Gama SAF, e muitas dúvidas, principalmente quando se fala de 777 Partners, a grande investidora da Vasco da Gama SAF. E a dúvida que fica e se perdura para toda esta semana é: como será que o Vasco vai entrar em campo neste próximo domingo? Será que daqui, hoje, segunda-feira, até lá, as coisas vão melhorar? Será que hoje, segunda-feira, até o próximo domingo, as acusações feitas ao grupo norte-americano vão ser solucionadas? Será que até domingo o Vasco terá um treinador na beirada de campo? Será que até domingo o Vasco terá um diretor comercial? Será que até domingo o Vasco terá, enfim, o seu patrocinador master? São dúvidas, são questões. Porque olha, torcedor, eu venho aqui neste início falar a você que pelo menos de ontem até hoje, nada mudou. E muito pelo contrário, até piorar, as coisas pioraram. Porque novas acusações feitas ao grupo norte-americano, mais dívidas no Vasco da Gama, ao Atlético Mineiro e ao Atlético Paranaense. E muitas informações aqui a você nesta segunda-feira à tarde. É claro, né? Antes de começar aqui, como a gente sempre faz, né? Quero dar as boas-vindas aí a todos que estão chegando aqui pela primeira vez. Sejam muito bem-vindos. Você está aqui no canal do Gigante Vasco, o canal do torcedor vascaíno. E é claro, né, Vascão? Você que está aí do outro lado e ainda não é um inscrito do nosso canal, vem agora mesmo aqui embaixo e se inscreva no nosso canal. A gente está aqui todos os dias, 3 vezes ao dia. Temos a Acorda Vascão, que sai sempre às 7 horas da manhã. Temos Fala Gigante, que sai pela parte da tarde, Boa Noite Gigante, que sai pela parte da noite. É muita informação, muita vascainidade para você não perder absolutamente nada. Então, se inscreva. Além disso, também, é claro, compartilhe o nosso conteúdo, deixe seu like, ajude o nosso crescimento. Contamos muito com você. Tem muitas pessoas que estão chegando ao nosso canal e não estão se inscrevendo. Então, eu conto com você, se inscreva, não perca tempo e faça parte da nossa família. Show, Vascão? Vambora então, né? Sem muita enrolação, falar logo de Vasco. E até, de uma forma surpreendente, eu começo este Fala Gigante com um texto que traz ânimo ao torcedor. Mesmo diante dessa introdução feita, o texto que eu vou trazer a vocês aqui traz ânimo ao torcedor, porque demonstra a grandeza do Vasco. E além de ânimo, traz também ao torcedor um sentimento de quebra de expectativa. Um sentimento de tristeza por tudo que o Vasco pode entregar e não entrega. Um texto escrito por Bernardo Pontes. Calma, vou te falar quem é. Bernardo Pontes escreveu um texto ao jornal Máquina do Esporte. Para quem não conhece, Bernardo Pontes é um executivo de marketing que nesse momento ele trabalha na agência de marketing esportivo especializada em intermediação e ativação no esporte. É uma empresa que dentro do mercado ela tem como principal objetivo conectar atletas e personalidades esportivas a marcas. Ele é sócio dessa empresa, não apenas trabalha, como é um dos donos da Lobby Sport. E quem é Bernardo? O que Bernardo tem a ver com o Vasco da Gama? Bernardo, ele foi executivo de marketing no Fluminense, no Cruzeiro, no Corinthians, no Flamengo e no Vasco da Gama. Ou seja, Bernardo passou por grandes clubes do futebol brasileiro. A sua passagem pelo Vasco aconteceu lá no ano de 2014 e 2015. Ele pegou o finalzinho da gestão do Dinamite e o início da gestão de Eurico Miranda. Ou seja, um momento muito conturbado do Vasco da Gama, politicamente e dentro das 4 linhas. Um ano em que o Vasco conseguiu conquistar o Carioca de 15, mas acabou sendo rebaixado no final de 15. Inclusive, em 14, disputando, uma Série A do Brasileirão, vindo de um rebaixamento. Um ano muito, difícil para o nosso Cruz Maltino. Olha, salvo engano, em 2014 o Vasco disputava, a Série B do Brasileirão. Pelo Flamengo, só para trazer aqui os momentos que Bernardo passou pelos clubes,
Ele trabalhou em 20 e 21, ou seja, ele pegou o Flamengo logo após a conquista da Copa Conmebol Libertadores e trabalhou no Flamengo enquanto o Flamengo conquistava a Libertadores também de 21. Pelo Cruzeiro, ele trabalhou em 18, quando o Cruzeiro também vivia muito bem, conquistando a Copa do Brasil. Pelo Corinthians, trabalhou em 16 e 17, onde o Corinthians conquistava o Campeonato Brasileiro. E trabalhou no Fluminense nos anos de 2011 e 2012, quando o Fluminense também conquistava os seus títulos brasileiros. Então, em todos os clubes por onde passou, ele pegou bons momentos. Apenas no Vasco que deu ruim. Mas sabe qual é o mais interessante? Porque eu estou falando de um texto de um profissional que trabalhou no Vasco, com uma introdução feita por mim, onde eu caio em cima negativamente do Vasco da Gama. Porque o Bernardo fez questão de escrever um texto apenas sobre o Vasco da Gama e mostrar a grandeza do Vasco por si só. Bernardo, ele fala muito sobre essa transição da gestão Dinamite para Eurico Miranda. Inclusive, ele fala até mal dessa transição de uma forma política, pois ele diz que para alguém que trabalhou no marketing à época no Vasco da Gama, era muito difícil na gestão Eurico, porque ele não conseguia conectar grandes ídolos do Vasco da Gama a campanhas de marketing por uma ordem vinda de cima, caso ídolos não estivessem alinhados politicamente ao que Eurico Miranda gostava ao Vasco da Gama. Então, muitas coisas foram barradas. Mas mesmo diante das limitações, Bernardo conseguiu desenvolver um excelente trabalho no Vasco da Gama e entender a grandeza do Vasco. O Bernardo, no seu texto, diz assim, posso afirmar, sem dúvida, que o Vasco é o maior potencial de crescimento, engajamento, geração de receita e oportunidade de negócio do futebol brasileiro. E o Bernardo vai além. Esse texto, torcedor vascaíno, eu falo, não é de brincadeira não, ele me arrepia. Eu fico arrepiado por ver a grandeza do Vasco e, acima de tudo, ver aonde estão levando o Vasco da Gama e o quanto perdem por não aproveitar o Vasco como um potencial de crescimento. Bernardo ainda segue. Se eu fosse um empresário procurando por um clube para investir, certamente o Vasco seria uma das minhas primeiras opções. E o Bernardo explica o motivo. Ele explica o motivo através do seguinte ponto. Volta um pouquinho atrás, lá no ano de 2009, e compara os clubes. De 2009 para cá, o Flamengo em 2009 não tinha CT, o Flamengo em 2009 estava fundado em dívidas, o Flamengo em 2009 não tinha contrato com o Maracanã. A gente olha para o Fluminense, a mesma coisa. Fluminense é fundado em dívidas, Fluminense sem CT, treinando nas Laranjeiras e sem contrato com o Maracanã. Vamos olhar um pouquinho para os clubes de São Paulo? Corinthians não tinha Neoquímica Arena, que é o seu estádio atual, jogava no Pacaembu, e não tinha o CT Joaquim Grava, que hoje é um dos melhores CTs do futebol brasileiro, reformado. Palmeiras não tinha o Allianz Parque, vinha de uma Série B do Brasileirão, tinha apenas o Parque Antártica e um CT também muito mal estruturado. Vamos para outro, como por exemplo no Sul. Tínhamos Grêmio, que jogava à época ainda no Estádio Olímpico, não tinha a Arena do Grêmio. Tínhamos o Internacional também no Sul, que não tinha o Beira-Rio atual, tinha um Beira-Rio muito mal estruturado. Tínhamos em Minas um Atlético Mineiro sem a Arena MRV, que é uma referência de potencial financeiro. E um CT bem estruturado, porém apenas isso. Nem sequer a Libertadores o Atlético Mineiro tinha na época e pouco potencial de torcida. E o Vasco? O Vasco na época tinha São Januário, que hoje está exatamente da mesma forma que em 2009, nada mudou. O Vasco não tinha um CT, mas que hoje, assim, é um CT, mas também não é nada de tão diferente. É um dos piores, se não o pior da Série A do Campeonato Brasileiro. E está muito distante das realidades do clube. Todo mundo evoluiu e o Vasco simplesmente ficou. E por que a gente quer falar sobre isso com vocês a partir desse texto feito? Porque todos os clubes evoluíram e o Vasco não evoluiu. Todos os clubes deram algum tipo, de alegria ao seu torcedor. O Vasco não. Nenhum torcedor do futebol brasileiro sofreu tanto como o torcedor vascaíno. E o Vasco, mesmo diante de dar tanto sofrimento ao seu torcedor, faz com que ainda o torcedor tenha amor por esse clube. Segue sendo uma potência. Hoje o Vasco é a maior demanda reprimida do mercado do futebol brasileiro. O próprio diz no texto, poucos clubes no Brasil têm a capacidade de lotar um estádio fora do seu estado. E o Vasco tem. E ele segue. Eu estive lá dentro. É uma torcida que compra o clube, que engaja com os patrocinadores, que quando convocada supera qualquer expectativa. Uma torcida que sofreu no passado muito recente, que não aguenta mais ver o clube no caos. Os torcedores tiveram poucos motivos para comemorar nesses últimos anos. E ele segue.
E finaliza. O Vasco tem na mesa credibilidade e competência com a gestão de Pedrinho, mas mais uma vez está perdendo para a política. E ele continua. Se ambos os grupos, SAF, tirando o 777, o modelo SAF e associação, tirarem um pouquinho a vaidade da mesa e pensarem na instituição, tenho certeza de que o Vasco deslanchará no caminho de voltar a ser uma potência de marca, principalmente esportiva no Brasil. São Januário reformado, CT padrão europeu, ídolos em campanhas comerciais, sociais e institucionais, elenco forte brigando por títulos e principalmente alinhamento estratégico e planejamento operacional alinhado. Se tem um clube capaz de virar esse jogo, é o Clube de Regatas Vasco da Gama. Todos acreditam que o Vasco é a maior demanda reprimida do Brasil. Todos os especialistas em mercado sabem que o Vasco sabe e consegue por si só virar essa chave. Mas hoje, infelizmente, o que parecia ser a solução, nesse momento, é o grande problema. E aí a gente tem que entrar no assunto. E eu sei que é chato pra caramba, torcedor. Eu sei que é muito chato eu, Lucas, ter que vir aqui numa segunda-feira à tarde, 3 horas da tarde, chegar a você e falar tudo que você aí pensou que poderia mudar a vida do Vasco da Gama, eu não vejo como algo que mudará. Muito pelo contrário, vai ficar na mesma ou vai piorar, que é o grupo norte-americano. A gente nessas últimas horas teve 2 informações completamente surreais. Uma foi agora a última, que o Atlético Mineiro acionou a Câmara Nacional de Resolução de Disputas para cobrar dívida do Vasco por 2 atletas. Além do Vasco, Ceará e Fluminense foram cobrados, sendo que o Vasco foi cobrado no valor de R$6.252.000. Essa dívida, no caso relacionada ao Vasco da Gama, se refere a um valor que o Vasco não pagou pelo volante Jair. O Vasco comprou o Jair por R$13.200.000 e também no ano passado pegou por empréstimo o lateral direito Paulo Henrique, na época pelo valor de R$2,5 milhões. Em dezembro do ano passado, o Paulo Henrique foi comprado por R$5 milhões, mas a dívida nesse momento é referente às parcelas é de R$6.252.000 pelos 2 atletas, que o Vasco não pagou o Atlético mais uma dívida. E não para por aí, porque o Vasco também tem mais uma dívida por Hugo Moura. O Vasco não pagou o empréstimo ao Atlético Paranaense pelo jogador. Assim, é surreal. Lembrando, o Vasco praticamente comprou o Hugo Moura, porque foi um empréstimo com opção de compra ontem. Com a partida de Hugo Moura com a camisa do Vasco da Gama, o Vasco agora é obrigado a comprar o Hugo Moura, que precisava fazer apenas 5 partidas com a camisa do Vasco. Mas o Vasco, para ter o Hugo Moura chegando, precisou colocar na mesa do Atlético um valor de empréstimo. Botou, mas não pagou. Falou que ia pagar e não pagou. Então o Vasco tem mais uma dívida. Mais uma dívida com o Hugo Moura. Mais uma dívida, com outro clube agora por Hugo Moura. Um jogador que chega, mas que o Vasco ainda não quitou a parcela original pelo valor do empréstimo. Atlético Paranaense já notificou em breve. O Vasco deve estar com seu nome aí novamente por um outro clube do CNRD, que é da Câmara Nacional de Resoluções de Disputas. E aí, meus amigos, a cada dia que passa, chegam novas informações que evidenciam, o porquê tá assim. Porque a empresa que gere hoje o Vasco não tem grana para pagar. A gente trouxe no sábado a informação lá da 777, lembra? A gente falou com vocês, o grupo norte-americano foi divulgado uma dívida de R$1,7 bilhão. É muita grana, sim, é muito dinheiro. Que o grupo norte-americano pegou por empréstimo, deu algumas garantias inexistentes e está devendo. Outra informação foi que o grupo norte-americano já aparece na Suprema Corte de Nova York, por dívidas também milionárias. E agora, pela parte da manhã dessa segunda-feira, foi divulgado que sócios do Standard Liège, que é um dos clubes do conglomerado 777 Football Group, abriram um caso na justiça para penhora de ações da empresa americana no clube. Empresários do time belga alegam múltiplos atrasos em pagamento por parte da empresa de Josh Wander. Deixa eu trazer aqui um exemplo a vocês. Mesma coisa com o Vasco. Lembra o que aconteceu no ano passado? Que o Vasco tinha que receber o aporte da 777 e não recebeu. O Vasco é o quê? É um sócio do Vasco da Gama. O CRVG, o clube, é um sócio da SAF. É um sócio junto da 777 do Vasco da Gama. No ano passado, o Vasco como sócio poderia ter tomado exatamente a mesma postura do clube belga.
No caso, reclamar dos atrasos feitos no aporte. Não tomou essa postura a diretoria de Jorge Salgado. Mas nesse ano, novamente, o aporte tem que ser feito. E se o grupo norte-americano não pagar, o Vasco de Pedrinho pode tomar exatamente a mesma postura. Reclamar e alegar múltiplos atrasos em pagamentos por parte da empresa norte-americana e até recomprar as ações, que é hoje o que os sócios do Standard Liège estão fazendo, abrindo um caso na justiça para penhorar as ações da empresa. E o que acontece? O que é uma penhora? Trazendo isso para o lado do Vasco. Imagine que lá na frente, em setembro, o aporte não caia. Aí o Pedrinho, ele entra lá na justiça e fala, olha só, ano passado não caiu, esse ano não caiu. Tem várias dívidas da 777 em tudo quanto é lugar no mundo. Eu quero que essas ações, 70% do Vasco, sejam penhoradas. Vai ao mercado, investidor novo compra. Não surpreendam se isso acontecer, porque lá na Bélgica, meu amigo, a casa já está caindo para eles. E hoje, os torcedores, que são vocês que estão aí do outro lado, nós da imprensa, a gente tem que falar, e muitos não estão falando. Temos que colocar para fora o que esse grupo norte-americano está fazendo ao entorno do mundo. Porque é preocupante. É preocupante saber que hoje a imprensa belga divulgou que o antigo dono e os acionistas de Standard Liège decidiram se unir contra o fundo americano na justiça belga. O Bruno Venance, só para complementar a informação, né, que é o antigo proprietário, e os sócios entraram com pedido de penhora das ações. O motivo principal, o atraso no pagamento aos acionistas de uma parcela de 3,5 milhões de euros, 19 milhões de reais, vencidas em 15 de abril, já estamos em 6 de maio. E de quantia idêntica ao ex-dono, justamente pela venda do clube vencida em 20 de abril. E ainda segue, né? De acordo com o site belga RTBF, Venance está disposto a ir ao Tribunal de Arbitragem e Mediação Comercial se a 777 contestar os valores devidos. Neste caso, ele pode pedir a apreensão de bens ligados ao Fundo de Investimentos Americanos no país. Estas notícias se juntam a outras surgidas no final de semana, vindas dos Estados Unidos. Vamos lá. De acordo com a agência Bloomberg, a 777 está sendo processada por fraude após pagar um empréstimo de 350 milhões de dólares, 1 bilhão e 700 milhões de reais, e dar como garantia fundos que não lhe pertencem ou sequer existem. A acusação é da empresa que fez o empréstimo, a britânica Land Howe. Ela alega que os ativos prometidos não existem ou já estão comprometidos e, portanto, não podem ser usados novamente. E fecha. Para completar, o site The Athletic revelou que o Tribunal de Nova York, onde o processo corre, descobriu que a 777 é alvo de outros 16 processos judiciais por dívidas que totalizam 120 milhões de euros, trazendo para a nossa moeda 654 milhões e 700 mil reais. Essa é a loucura hoje que acontece com o grupo norte-americano. Você acha que eu vou ficar calado? É claro que não. Estou aqui com o dever de falar tudo o que acontece. Não gostou, meu amigo? É a realidade hoje do nosso Vasco da Gama. Não tem como a gente pintar algo que não está acontecendo. Se você acha que o Vasco hoje é mil maravilhas, você acha hoje que está coisa linda o Vasco com o grupo norte-americano, me desculpe, não tá. Tá feio, tá complicado, tá uma bagunça, tá preocupante. E o quanto antes essa bomba pode estourar dentro do nosso Vasco da Gama. A gente vai ficar ligado, vai ficar de olho e sempre que tivermos novidades traremos a vocês. A gente fica por aqui, esse foi o nosso Fala Gigante, apenas o segundo vídeo desta segunda-feira. Já já estaremos aí de volta com o nosso Boa Noite Gigante e contaremos, é claro, com todos vocês. Vamos que vamos, se inscrevam, compartilhem. Saudações vascaínas.